Buenas, eu mais uma vez aqui e espero que você esteja bem, espero de coração que sim, esteja bem, esteja gostando desse nosso material, desse nosso e-book. Espero que tenha assistido já o Papai Flix, se não assistiu, volta que tem bastante conteúdo. E fico muito feliz por você estar aqui, muito feliz mesmo, porque é um trabalho que está sendo feito com muito carinho, muita dedicação, para a gente cuidar do nosso papel e eu considero o papel mais importante que eu exerço, que é a paternidade, que é a gente ter o poder de agir na próxima geração já, né? Para mim isso é muito forte. Então, parabéns por estar aqui e obrigado, gratidão que a gente vai formando o exército do bem. Então, para quem não viu, espero que você tenha visto, mas se ainda não viu todos os outros e não acompanhou o nosso Papai Flix, não acompanhou as outras linguagens do amor que a gente falou, baixa o e-book, tem bastante informação, bastante conteúdo, ainda mais conteúdo do que o Papai Flix. É um plus do Papai Flix. E para quem não me conhece, eu sou Cláudio Carvalho, eu trabalho com desenvolvimento humano e com a questão da paternidade. Eu comecei com muito mais do desenvolvimento humano, eu sempre tive uma curiosidade e isso era muito, eu não conseguia entender, mas uma curiosidade que as pessoas estão fazendo nesse mundo, né? Pode parecer meio louco, né? Mas quando via o pessoal andando para lá e para cá e paz e aquilo sempre me deixou curioso, né? Para onde essas pessoas estão indo? O que será que estão indo? O que será que estão fazendo? E aí depois eu fui ver, a gente começa a perceber que isso tudo tem uma ligação, né? Porque a gente está num mesmo barco, digamos assim, cada um nas suas circunstâncias, mas é no mesmo barco, né? A gente está num ambiente fechado, é um ambiente único. A gente está vamos pegar de forma mais geral, a gente está no planeta Terra e todo mundo é responsável pelos seus atos, todo mundo é responsável, não existe só o meu umbigo, né? Ele existe muito mais. O que eu faço aqui, a gente já falou nos outros vídeos sobre o efeito borboleta, o que eu faço aqui, ele tem um impacto, e ele pode ter, e tem uma tendência muito grande de ter um impacto enorme, né? Muitas pessoas serem impactadas com isso. Então, aí a gente puxa um dos pilares que a gente vem batendo bastante da inteligência emocional, trata também a questão de autorresponsabilidade, o autoconhecimento e autorresponsabilidade, né? Eu ter certeza, eu ter essa certeza que o que eu estou fazendo aqui vai impactar não somente a minha vida, mas pode impactar a vida de muitas outras pessoas. E só um exemplo agora que me veio é, por exemplo, na situação que nós estamos passando, os profissionais de saúde. A gente não tem ideia a questão de ocupar o seu lugar no mundo, né? A autorresponsabilidade de eu estar fazendo uma coisa que eu goste, uma coisa que eu me sinta realizado. A gente já vou ver como vai fechar essa caixinha, né? O comunicador, eu estou na apresentação ainda, né? Então, esses profissionais da saúde estão ocupando o seu lugar no espaço, no mundo, estão ocupando o seu lugar. E hoje, graças a eles e, claro, a diversos outros profissionais que estão trabalhando, a gente está tendo a possibilidade de estar lutando contra um vírus invisível, né? Então, cada um ocupando o seu lugar no espaço, ele tem um significado muito, muito especial, a gente vai falar no decorrer. Então, eu trabalho com desenvolvimento humano, sou treinador de pessoas, e nessa caminhada eu percebi que muitos obstáculos, se já acompanhou, paciência para quem não acompanhou ainda, saber quem é que está falando aqui, né? Quem é esse cara que está falando, esse barbudo que está falando. Então, eu trabalho com desenvolvimento humano e aí no meio desse caminho eu percebi que muitos problemas que a gente enfrenta na vida adulta, muitos obstáculos, muitos medos, muitas angústias, têm origem na infância e se for tratado na infância, a gente não deixa chegar nesse ponto, né? A gente falou no Papai Flix, tem a questão de sabotadores, de perfil comportamental. Então eu resolvi, e isso obviamente depois que eu fui pai, a gente percebe, parece que dá um start, né? Eu sempre tive essa questão de responsabilidade com o mundo que eu vou deixar, mas aí quando tu tem um filho, essa responsabilidade potencializa, né? Porque tu está deixando, a ideia é deixar um mundo melhor para o meu filho, para as próximas gerações, mas também deixar uma próxima geração melhor para o mundo, né? Autorresponsabilidade, que está nas nossas mãos. Pais, quem não é pai tem duas mãos, e quem é pai, no mínimo 4 mãos, né? Para fazer isso.
Então eu resolvi unir. E por que unir com a paternidade? Porque as palavras motivam e os exemplos arrastam. Tem uma frase que eu uso muito e fez um sentido enorme para mim, né? Que é quando eu escutei que não me lembro a origem, gostaria de citar a fonte, mas não consegui achar ainda. Que é o que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você diz. Então é questão de exemplo, né? Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. E o que isso tem a ver? Agora, fechando as caixinhas, né? O desenvolvimento humano, a gente se desenvolve para ser um pai melhor. A gente não consegue. A gente vai ter muita dificuldade, e até vamos dizer que pode ser impossível a gente ser um pai melhor se a gente não for uma pessoa melhor. Porque os nossos filhos estão nos observando o tempo todo. E é pelo exemplo, né, pelas nossas ações, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, como a gente age, como a gente se relaciona, como a gente age durante diversas situações do dia a dia que a gente está passando de ensinamento para os nossos filhos. Então, e nessa caminhada, isso é muito forte em mim, né? Uma missão de vida é muito forte, que é passar essa responsabilidade que o pai tem, o papel do pai tem, né? E não só uma responsabilidade, a questão de a gente ter essa responsabilidade, mas a gente tem um retorno muito grande, né? E como eu falei no Papai Flix algumas vezes, eu não consigo entender, e isso infelizmente eu tenho, infelizmente ou felizmente, né, a gente não sabe por que acontece as coisas, mas eu tenho próximo de mim uma situação com pai e filho, algumas situações, né, não uma só, que não se dão. E eu não consigo entender, né, eu vejo as pessoas, inclusive esse caso, obviamente não vou estar citando, mas eles têm um carinho muito grande, as duas pessoas, pai e filho, um carinho muito grande pelos filhos dos outros, digamos assim, pelos sobrinhos, pelos afilhados, pelos filhos, e não consegue ter isso com o pai, não consegue ter isso com o filho. Para mim é um pouco triste porque é um papel extremamente importante, mas a gente entende cada um, e a gente não está aqui querendo ensinar a ser pai ou não ser pai, mas é ser uma pessoa melhor e mostrar tudo que isso pode causar, né? A parte boa e a parte ruim. E aí de toda essa no meio de toda essa caminhada encontrei o Lucas, um grande parceiro, no Sim Sou Pai, um grande parceiro, uma pessoa, gente boa pra caramba, guardado no coração. E ele é um entusiasta da paternidade, né? Uma pessoa, ele trabalha como palhaço, né? Então é, uma pessoa mais ativa, né? Uma pessoa mais, digamos, mais, sei lá, mais ativa. Me fugiu a palavra. E é um entusiasta, né? Um cara, é um paizão. Ele tem, isso foi legal, né? Porque a gente juntou, são situações de vidas bem diferentes a minha e a dele na questão de pai, né? De exemplo de pai, exemplo que teve de pai, é o exemplo que é de pai, e a situação também da família é bem diferente. E aí foi legal porque a gente vê os dois lados. E a gente vê que é possível, sim, em todas as situações, a gente ser um bom pai. Tanto seguir o exemplo do pai que a gente teve, que é o meu caso, seguir o exemplo do meu pai, foram bons exemplos, quanto do Lucas, que ele já falou algumas conversas, inclusive no Papai Flix, que ele tem muitas coisas do pai dele que ele gosta e muitas coisas e algumas coisas que ele não gosta. E aí ele se desenvolveu para essas coisas que ele não gosta, ele não repetir como pai. Então foi uma junção aí muito legal, muito bacana, e a gente produziu com muito carinho, querendo não, a gente tem certeza que o efeito borboleta vai fazer o trabalho em si de potencializar esse conhecimento que a gente está passando, essa força, esse exército do bem que a gente está criando. Então, um parceirão aí de vida. Agradeço, gratidão por ter conhecido, que deu uma outra visão, e a gente conseguiu juntar bastante coisa dos nossos projetos pessoais e fazer esse projeto em conjunto. Então a gente lançou o Papai Flix e também o e-book, que é As 5 Linguagens do Amor Paterno, baseado na obra do Gary, As 5 Linguagens do Amor. Então tá na descrição do vídeo aqui, se não baixou ainda, baixa. Acompanha, a gente já falou sobre algumas linguagens, né? Hoje a gente vai falar sobre atos de serviço, a gente já falou, vamos ver se eu me lembro, palavra de afirmação, tempo de qualidade, receber presente, atos de serviço, e amanhã a gente fala sobre
é o toque físico. Então, hoje vamos falar sobre atos de serviço. Mas seguindo, a gente tem uma... Como eu já falei, se eu estiver olhando para cá, a gente falou em perfil comportamental, eu sou comunicador, como já deve ter percebido, gosto de falar bastante, mas eu sou planejador também, então eu preciso ter a coisa estruturada. E por carinho, por amor a você, eu tenho todo estruturado para não esquecer de falar nada. Então, se eu estiver olhando para cá, é por isso. Então, a gente tem, e isso tinha muito tempo, a questão do eu vou ser feliz quando isso acontecer. E aí a gente tem o ciclo, né? Quando eu for promovido, eu vou ser feliz. Quando eu comprar um outro carro, eu vou ser feliz. Quando eu trocar de casa, eu vou ser feliz. E aí tem um escritor, o nome dele eu vou falar já, por isso eu confundi, o Shanakor. Acho que é Shanakor, acho que é essa a pronúncia. Ele tem, o livro é O Jeito Harvard de Ser Feliz, não tô com ele aqui, mas é O Jeito Harvard de Ser Feliz. E ele fez uma pesquisa com 275 mil pessoas, justamente para perceber se o sucesso traz felicidade ou se é o contrário. E eles identificaram que é justamente ao contrário, que não é o sucesso que traz a felicidade, é a felicidade que traz o sucesso. Não é quando eu tiver filho eu vou ser feliz, quando eu me casar eu vou ser feliz, não. Eu vou ser feliz agora e se eu for feliz agora com o que eu tenho, eu consigo ser mais realizado e ter mais sucesso. E isso também no meio profissional, né? Também foi feito um estudo em vários âmbitos e sempre foi assim. Não é o dia que acontecer tal coisa eu vou ser feliz, não, a gente é feliz agora. E isso é o ciclo da realidade, né? O ciclo da realidade, claro, ele é um pouco complexo, vou tentar resumir e aí deve ter algum vídeo explicando já sobre isso também. O ciclo da realidade, até na questão paterna, o que eu vejo eu crio. E isso vem muito com a felicidade, né? O que eu vejo eu crio. E o que é isso que eu vejo eu crio? Um exemplo a gente pode pegar de... Cada um tem a sua vivência, né? O que eu vejo eu crio. E aí o que eu vejo é no meu mundo eu crio, né? A gente já falou algumas vezes sobre a pessoa se colocar no lugar da outra, né? Que é, se eu tivesse no teu lugar, isso é bem complicado, né? Porque o que eu vejo com base no meu mapa, né? No meu mapa de vida. A gente tem vivência, a gente tem experiências, a gente tem a forma de criação, a gente tem uma forma de pensar, a gente tem os valores das nossas famílias, a gente tem o perfil comportamental, a gente tem bastante coisa. Então a gente vê a mesma situação diferente das outras pessoas, né? Um exemplo pode ser numa turbulência de avião. Uma turbulência de avião, a situação é a mesma. E, e cada pessoa vê de um jeito, né? A situação é a mesma, pode estar passando uma turbulência muito grande. E dentro do avião, isso num caso aconteceu com a gente estava chegando, acho que era no aeroporto de Porto Seguro, há bastante tempo atrás. E a gente estava chegando e a gente nem estava olhando para a rua, a gente estava conversando, eu e a minha esposa, Amanda. E o avião deu uma freada muito forte, muito forte. E a gente não percebeu que estava chegando quando deu aquela freada muito forte. E para nós foi uma freada forte. A gente deve ter pensado, bom, isso aí deve acontecer, sei lá, a pista é curta, sei lá. Então tinha muita gente no avião que estava com uma cara de pânico e tinha muita gente no avião que estava tranquilo e tinha muita gente no avião que não estava nem entendendo o que estava acontecendo, que foi o nosso caso. Então é o que eu vejo eu crio, né? E aí o que as pessoas falam daquela situação, né? Pá, que freada, que troço horrível. A situação é a mesma, né? Que freada, que troço horrível, mas nunca mais venho a Porto Seguro. E aí o outro a gente pode pensar, pô, a freada foi curta, a pista é curta, pô, e mesmo assim o avião se manteve, porque troço seguro. Eu vou andar de avião pro resto da vida, é o meio mais seguro. Ou o cara que passou em pânico nunca mais vai andar de avião, porque a gente pode morrer. Então o que eu vejo eu crio. A situação foi a mesma para todo mundo e cada um viu do seu jeito, né? Então o que isso tem a ver com a paternidade? A gente, como eu falei, a gente é exemplo para tudo, né? E a gente pode trazer essa questão, o ciclo da realidade, o que eu vejo eu crio, e a questão de ser feliz, tu não colocar um si na tua felicidade, né? Eu vou ser feliz se eu for promovido, eu vou ser feliz se eu casar, eu vou ser feliz se eu tiver uma casa, eu vou ser feliz se eu morar fora do país. A gente não botar o si, porque a gente está botando alguma coisa, a gente está botando empecilhos na nossa felicidade, né?
E o que isso tem a ver com os filhos? A gente é exemplo e a gente passando isso para os nossos filhos, a gente tem que ser feliz, a gente tem que ser feliz hoje, a gente tem que ser feliz com o que a gente tem. A gente tem muita coisa para agradecer, a gente tem muita coisa mesmo para agradecer. E isso, o Diário da Gratidão ajuda bastante. Eu já falei para vocês, o Diário da Gratidão ajuda bastante. Um exemplo que a outra vez que eu falei, eu acho que eu não comentei, não sei se eu falei no Papai Flix, que tinha um cliente, um rapaz que eu estava ajudando, contribuindo, ele estava em situação de vida, e a gente estava trabalhando com desenvolvimento humano, estava desenvolvendo uma questão com ele, e eu falava muito sobre gratidão, muito sobre gratidão, muito sobre gratidão, e ele concordando e tudo mais. E aí chegou um ponto que a gente começa a gerar clareza, né? Quando a gente vai praticando, né? A gente vai agindo, a gente começa a gerar clareza. E assim, cara, eu já entendi que tu falou bastante sobre a gratidão, mas na situação que eu tô hoje, eu não sei sobre o que eu tenho a agradecer. Cara, agradece as pequenas coisas. A gente tem muita coisa na vida que é espetacular e muita gente não tem. E assim, tá, mas tipo o quê? Como assim, tipo o quê? E eu não consegui, ainda não tinha conseguido chegar naquele ponto, né? E isso pra mim foi muito bom, porque quando a gente vai ensinando, a gente vai aprendendo muita coisa, né? Assim, como assim? Você não sabe o que agradecer? Por exemplo, agora, o que eu agradeço? Cara, eu entendi assim, ele entendeu o que são as pequenas coisas, só que ele não tá conseguindo ver as pequenas coisas. E eu comecei a estar com ele, através de perguntas, né? A gente não, pra gente desenvolver uma pessoa, a gente não pode querer se colocar no lugar com as nossas visões, né? A gente observa, a gente não interpreta. E é tentando ajudar ele, né? A real empatia é essa. É tu não interpretar, é tu observar, e tu ajudar a pessoa a observar, né? Falando com ele assim, cara, tu era de noite, né? Tu jantou hoje? Assim, jantei. Primeira coisa, agradecer. Tem muita gente que não janta. A gente ainda estava nesse momento de pandemia, toda essa situação. Assim, ele obviamente é pai, né? É um público que eu trabalho bastante. A tua filha tá bem? Tá bem de saúde perante toda essa pandemia? Sim. Então, a segunda coisa é agradecer. Ela tá bem. Tu tá bem? Sim. Terceira coisa é agradecer. Tu tem uma cama para dormir hoje? Sim. Então, quarta coisa é agradecer. Tu tem amigos que te apoiam? A situação não vem ao caso, mas ele estava precisando de um apoio. Tem amigos que te apoiam? Sim, tem amigo. Então, quinta coisa é agradecer. Em questão de segundos a gente achou isso, né? E a última, falei da cama, não sei se agora eu comentei, mas tem uma cama para dormir? Tem. Sexta coisa é agradecer. Tu tem um celular para buscar o apoio que tu está precisando? Sim, sétima coisa, assim, cara, agora eu entendi. Eu tenho muita coisa a agradecer. E pode parecer uma bobagem, isso. Pode parecer, quem tá ouvindo assim ainda não tem essa real, uh, não sabe a real importância da gratidão, pode ser uma bobagem, mas não é. Porque quanto mais a gente exercita alguma coisa, melhor a gente fica. E ser grato é uma habilidade. E toda habilidade a gente consegue, ela é treinável. Ela é treinável através de prática. Falei isso diversas vezes durante o Papai Flix. Algumas vezes o Lucas deve estar, que nem eu, careca de saber. Então, a gente exercer, a gente começa com as pequenas coisas e a gente vai indo, vai indo, vai indo. Eu falei que eu faço isso com meu filho, e por que eu estou falando tudo isso? Exemplo, né? O ser feliz, a gente tem que ser feliz hoje, e para ajudar a ser feliz, a gente começar com a gratidão, os momentos, as coisas que a gente tem para agradecer, e a gente começa a ver quão feliz a gente é. A gente tem muita coisa para agradecer, e isso a gente passa para os nossos filhos. A gente vai passando esse exemplo de ser uma pessoa grata. As pessoas mais gratas são as mais felizes, as mais realizadas consequentemente, a tendência enorme disso delas serem muito mais bem remuneradas. Então, as pessoas são muito mais realizadas. Tem o dono do Burger King, acho que é o Jorge Paulo Lerman, uma coisa assim. Não me lembro agora o exato nome, mas ele fala que ele não conhece nenhum pessimista que tenha dado certo profissionalmente ou pessoalmente. Não conhece nenhum pessimista. Então é o otimista. O otimista é uma pessoa grata, ela é grata pela vida, ele é otimista com o que está vindo. A realidade é a mesma, a questão do avião, a realidade é a mesma, e ele vê por um outro ângulo. Então a gente passar esse exemplo para os nossos filhos, né? Então, se quero acreditar, se não fez ainda, volta e assiste os vídeos, porque isso aqui é uma caminhada, né? A gente está vindo durante uma caminhada. E claro que a gente falou sobre competência inconsciente, competência consciente, inconsciente, incompetência consciente, os níveis de competência, os níveis de conhecimento que a gente vai adquirindo. E no início parece bobagem, e quando a gente vai fazer uma gratidão, assim como esse exemplo que eu passei, pode ser uma coisa mais difícil, mas a gente tem que fazer. A gente tem que fazer porque isso vai virando no automático. O nosso cérebro, ele funciona
Aí, puxando um pouquinho dos nossos ancestrais, a gente não sabia, os nossos ancestrais não sabiam quando que iam ter alimento de novo, não sabiam quando que iam conseguir se alimentar. E o que o cérebro o cérebro organizou para fazer, ele economiza energia. Quando tem, o nosso cérebro funciona por sequências de ações, digamos assim. Ele vai sequenciando. Quando eu entro pro banho, um exemplo, né? Quando eu entro pro banho, eu começo lavando a cabeça. E aí depois vou lavar o resto do corpo. Ou eu lavo de frente pro espelho, ou de frente pra parede, ou de frente pro box. E aí depois eu pego o sabonete, e aí depois. Então são sequências lógicas. E o cérebro ele bota isso tudo no automático para economizar energia. Então quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente fazer diferente disso, a gente tira do automático. Então é um pouquinho mais difícil no início até o cérebro botar no automático isso. Mas muito mais importante do que a velocidade é a direção. Essa é uma frase que escutei do Jerônimo, um grande mentor, e faz uma diferença absurda. Se eu der um passinho hoje, por menor que ele seja, e por menor que ele seja mesmo, eu simplesmente escolher onde eu vou começar a minha gratidão. Eu não preciso fazer nada. Eu só escolhi onde eu vou começar a gratidão. Ontem eu não tinha isso, eu não sabia nem onde nem o que eu ia fazer gratidão. Hoje eu já tenho um local que amanhã eu posso começar a gratidão. Mas quando tu deu esse passo, tu já não tá mais onde tu tá. E aí tu começou a sair do teu automático. Tu começou a entrar num outro ciclo, numa outra realidade. Tu tá criando uma outra realidade. Então, muito mais importante do que a velocidade é a direção para onde a gente está indo. A gente pode demorar, mas a gente está seguindo esse caminho. Se eu estiver correndo pro outro lado, eu não vou chegar nesse caminho nunca, nem por mais rápido que seja. Então, assim como a gente estão absorvendo tudo isso, estão vendo bastante coisa, estão vendo bastante conteúdo, a gente tem que agir. É muito mais importante que a velocidade, é a direção. Vocês têm que começar a agir, a gente tem que começar a fazer. Lá durante o Papai Flix a gente fez bastante coisa, bastante ação. Todo final de vídeo a gente tinha uma ação, porque a gente tem que agir, a ação que faz realmente a diferença. Então espero que vocês estejam seguindo nessa caminhada, né? É feito com muita dedicação para a gente fazer um ciclo, né? Para a gente ir caminhando. E aí puxando agora a um outro ponto, que é a gente tem que ver, né, uma questão de ser exemplo é a gente olhar nossa vida de fora, né? A gente vê, eu já falei várias vezes aqui e vou continuar falando, que é a questão de a gente ser como um diretor da nossa vida, né? A gente é um diretor dessa cena e a gente está olhando, eu, por exemplo, como diretor, estou olhando o Clauber agir e repassar isso na nossa mente, né? Repassar. Será que eu agi certo? Será que eu não agi? Então é repassar essa cena na cabeça. E aí o nosso tópico de hoje, a gente já falou sobre a gente falou sobre esse exemplo, a gente falou bastante coisa, e a gente falou sobre autorresponsabilidade, falamos sobre os pilares da inteligência emocional, um deles, e outro é a empatia, que a gente vem batendo bastante, e é a real empatia. A gente já falou algumas vezes que a criança ela nasce como um livro aberto, um livro em branco, um livro aberto, pronto para escrever, mas a gente tem umas peculiaridades. A gente já viu algumas linguagens do amor, algumas formas que as crianças gostam de ser tratadas. No Papai Flix tem a questão de perfil comportamental, como que ela gosta de ser tratada. Então a gente fala sobre atos de serviço. E o ato de serviço, um exemplo que está acontecendo no meio de toda essa pandemia, é uma vizinha que ela está aqui no condomínio, ela está fazendo favores para os outros, para não precisar sair, o casal de idosos, quem precisa, muitas vezes ela vai no mercado e já faz as compras para nós também, para a gente não precisar de sair com criança pequena dentro de casa. E aí eu conversei com a gente conversando, né, sempre a questão de gratidão, quando tu começa a exercitar a gratidão, é extremamente incrível, né? Tu entra no automático, né? O cérebro entra num padrão automático e aí tu é grato, né? Não é um papel, né? Aquilo ali entrou no automático e aí tu começa a passar, chegando nos exemplos dos filhos. E eu falando com elas, obrigado de coração mesmo, tá sendo muito importante isso, essa ajuda. E aí a gente percebe nas conversas, escutativa, e ela faz bem pouco eu falei com ela, caiu bem certinho essa questão da linguagem do amor, e ela falou, isso me faz muito bem. Eu fazer favores para os outros me faz muito bem, justamente nesse momento que eu estou passando, porque todo mundo está passando, né? E fazer esse favor me faz muito bem para mim, faz muito bem. E aí a linguagem do amor, né? Muito provavelmente ela tem a linguagem os atos de serviço, né? Fazer favores para os outros é uma das linguagens do amor. E aí puxando isso pro meu filho não, para paternidade,
o meu filho ainda não sei se é a linguagem preferida, a criança vai criando, né, vai desenvolvendo, não sei se é a linguagem preferida, mas um dos meus filhos adora fazer favores, adora. Então, quando ele tem alguma coisa para fazer, é ele que gosta de fazer, ele quer fazer favor, ele quer levar, ele quer... Já contei alguns exemplos, né, para vocês. Se não viu, tem nas redes sociais aí alguns exemplos dos favores que eles fazem e a importância disso. Mas um dos atos uma da linguagem do amor é essa, é fazer favores. E aí fazer favor, qualquer favor mesmo, né? Seja pro o teu filho, seja ele levar a louça na pia, e aí muitos pais acabam bloqueando isso, né? Não leva, deixa que eu levo. Não, mas eu quero, não, mas não leva, deixa que eu levo. E aí tu tá perdendo aquela oportunidade de falar a linguagem do teu filho, né? Usar do serviço, ele gosta de fazer aquilo. É tu deixar ele fazer porque ele vai se sentir bem, e aí se ele se sentir bem, ele vai agir diferente. Aí tem o ciclo da realidade que a gente acabou de falar, né? Então, se a gente já falou bastante coisa, bastante conteúdo além das linguagens do amor, né? Sempre gosto de trazer muito mais do que a gente tem para falar, é sempre um extra, né? Sempre fazer mais do que a pessoa está esperando. Então a gente falou sobre bastante coisa. E aí, se quiser mais específico, o e-book. O e-book está aqui na descrição do vídeo. Baixa o e-book, foi feito com muito carinho, com muita dedicação e com um nosso objetivo muito maior, que é conseguir formar esse exército do bem. Então eu falei um dos meus filhos, que é essa linguagem, e aí a questão da gente olhar de fora, né? A gente perceber isso, né? Será que eu estou agindo certo? Será que eu não estou agindo? E quando a gente conhece tudo isso, né? Quando a gente conhece a linguagem do amor, a gente conhece os padrões de comportamento, como que a pessoa gosta de ser tratado, qual é a linguagem, conhece todas as linguagens, a gente começa a observar de outro ângulo, né? A gente começa realmente a observar de uma forma mais... Não interpretar, a gente começa a observar. E aí é a questão de agir, né? A gente pegar essas situações e ver se realmente a gente está agindo da melhor forma, né? Algumas situações que tu acha que tu passou muito amor pro teu filho, digamos assim, tu falou a linguagem dele e tu não recebeu aquele retorno, tu não viu que ele gostou tanto quanto a expectativa que tu tinha não foi alcançada, pode ser porque tu não falou a linguagem dele. Então olhar de fora, né? E o Diário da Gratidão ajuda bastante, ajuda muito nisso, que é tu olhar a vida de fora. Eu falei algumas vezes aqui, que a questão, o tempo de qualidade também é uma das linguagens que meu filho gosta muito. E não é que a gente tenha uma só, a gente tem uma preferencial, a gente tem todas elas, né, mas a gente tem uma preferencial. E assim como o perfil comportamental e tudo mais. Então é olhar a vida de fora. E aí, o tempo de qualidade, como eu estava falando do meu filho, comecei a olhar o Diário da Gratidão, tu olha de fora, né? Começa a olhar de fora. E eu via em alguns momentos, felizmente agora eu consigo suprir tudo isso até através do conhecimento e dando esse tempo de qualidade. Em alguns momentos eu não tinha dado tempo pro meu filho, né? A gente não jogou bola, a gente não teve um tempo de brincar de carrinho, a gente não teve o tempo de as atividades da escola, a gente não teve esse tempo. E pro meu filho é muito importante, por mais que eu fale para ele muitas coisas, ele não tem a palavra de afirmação, né? Ele tem o tempo de qualidade, ele tem os atos de serviço. Então, hoje a gente não... o pai pegou toda a louça e levou para a pia, tu não ajudou, tem algumas tarefas em casa, isso é um exercício, né? Tem algumas tarefas em casa, e por conhecer essa linguagem do amor do meu filho, algumas tarefas são deles, né? Tem as tarefas em casa que ele faz. Um deles o exemplo é limpar, botar a mesa, claro, obviamente com os limites que a idade permite, né? Então, botar a mesa, tirar a mesa, limpar a mesa, colocar as coisas na pia, alguma coisinha assim que ele gosta de fazer. Você está explorando a criança, não, tu está falando na linguagem do amor que ela gosta. Ela se sente bem fazendo aquilo, assim como eu comentei da vizinha aqui do condomínio. Ela se sente muito bem fazendo aquilo. E aí, quando a gente se sente bem, obviamente a gente vai agir de uma forma melhor, né? Então a gente tem que sempre agir. E eu sempre falei sobre conhecimento e prática. E a gente está falando aqui de novo sobre conhecimento e prática. A gente tem que ter o conhecimento, é importante a gente adquirir o conhecimento. Se tem alguma coisa na vida que a gente não alcançou, ou a gente não chegou, ou a gente não conquistou, ou é porque a gente não tem o conhecimento, ou porque a gente não fez nada com o conhecimento que a gente teve. Então a gente tem que ter o conhecimento e a prática. E hoje eu quero trazer um ponto a mais. Tem uma frase, o número é aleatório, mas a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais anda. E por que isso, né? A gente vai se adaptando ao meio. O meio é uma coisa muito forte na gente, né? Quando a gente está num meio, aquela palavra, diga-me com quem andas e te direi quem és, apesar de muito antiga, ela faz muito sentido, né? Porque
o meio que a gente está, a gente vai se adaptando a esse meio. E se a gente não se adaptar a esse meio, a gente busca um outro meio. E por que eu estou falando isso? É uma tríade, né? É o conhecimento, a prática e o meio. E a gente tem uma comunidade para desenvolver essa paternidade, que tá na descrição aqui do vídeo. E quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que estar próximo das pessoas que já conseguiram, ou então que estão batalhando, estão caminhando no mesmo objetivo. Então a gente tem essa comunidade, a gente está postando alguns conteúdos, vamos postar mais conteúdo ainda, vamos avisar o pessoal sobre conteúdo disponibilizado, vamos ter um contato muito mais próximo, né? Ela está se formando, já tem bastante gente, então ela está se formando, a gente está formando pais que querem se desenvolver, ou futuros pais que querem se desenvolver. Ela não é completamente fechada para pais, né? Então são pessoas que querem se desenvolver para ser melhores pais, para serem exemplos. Então a gente tem essa comunidade, se inscrevam nessa comunidade, baixem o e-book, vejam as lives do Papai Flix, os vídeos anteriores. E esse era um dos pontos que aumenta, né? A gente tinha conhecimento e prática, e agora eu trago o meio. Já tinha falado algumas vezes sobre essa nossa comunidade, mas de forma mais específica ainda não tinha falado, que é a gente estar no meio. Tem uma frase que é: não seja a pessoa mais inteligente da mesa sempre, né? Por que isso? Porque se tu for a pessoa mais inteligente sempre da mesa, isso é só um exemplo, né? Tu não tá adquirindo tanto conhecimento ali como tu poderia ter. Tu não tá te desafiando, né? Então eu tenho que ser a pessoa, em alguns momentos, a mais inteligente da mesa, obviamente, para tu passar esse conhecimento, mas tu tem que estar num lugar onde as pessoas já estão um degrau acima, elas já alcançaram o que tu quer. Ou seja, a questão da paternidade, a gente, como eu já falei algumas vezes, a gente não está aqui para ensinar a ser um pai melhor. Eu e o Lucas, a gente em nenhum momento quer te ensinar a ser pai, mas tu pode ser uma pessoa melhor para ser um exemplo melhor para teu filho. E, consequentemente, tu vai ser um pai melhor, porque são os exemplos, né? Então, quando tu quer alguma coisa, tu tem que estar próximo das pessoas que já alcançaram. E isso no meio corporativo, ele é muito forte, né? A questão de não ser, no meio corporativo, a questão de tu não ser o mais inteligente da mesa, ele é muito forte, e a gente precisa usar isso para outros aspectos da nossa vida, né? Quando eu quero alguma coisa, eu preciso estar próximo das pessoas que já alcançaram isso. Diversos filmes mostram isso, né? A gente precisa estar próximo das pessoas que já alcançaram. Então, isso era o recado de hoje. Eu queria passar para vocês, passar essa linguagem do amor, os atos de serviço, a gente falar essa linguagem dos nossos filhos. E não só os nossos filhos, né? A gente fala ser uma pessoa melhor para ser um pai melhor. Então, entender a linguagem do amor da nossa esposa, seja um elogio pelo cabelo que ela tá, um elogio pela comida, um elogio pelo o trabalho dela, se for essa linguagem, o tempo de qualidade, a gente dá tempo de qualidade para os nossos filhos, a gente dá tempo de qualidade para a nossa família, dá tempo de qualidade para a esposa. Então, ter esse conhecimento, a gente consegue no e-book que está aqui na descrição do vídeo, e em todos esses vídeos que a gente vai conversando, certo? Então, aguardo vocês para a gente falar da última linguagem do amor, que é toque físico, e agradecer demais, se ficou até aqui, agradeço demais, gratidão, a gente está formando esse exército, tudo bem, essas pessoas melhores, esses pais melhores. Grande abraço!